O sistema reprodutor feminino, ele tem como sua função principal a reprodução de células sexuais femininas ou gametas, chamado óvulos, e serão responsáveis pela reprodução. Além disso, eles são responsáveis pela nutrição e acomodação do feto até o nascimento. E também eles fazem função endócrina, que são a produção de dois hormônios, a progesterona e o estrogênio. E essa produção ocorre nos ovários. Está localizado no interior da cavidade pélvica, a pelve, e constitui um maço ósseo forte que realiza uma função protetora e dá sustentação ao sistema reprodutor feminino. E ele fica entre os ossos ilíacos e o sacro. O períneo é uma região que fica entre o ânus e a vagina e que serve de sustentação para todos os órgãos pélvicos. Ele compreende de um conjunto de músculos e apeneuroses que encerram o estreito inferior da escavação pélvica. Os órgãos pertencentes ao sistema reprodutor são o ovário direito e o ovário esquerdo, a tuba uterina direita e a tuba uterina esquerda, o útero e a vagina. E também a vulva, que pertence à parte externa da vagina. O primeiro órgão a ser falado serão os ovários. Os ovários são órgãos comparáveis a uma amêndoa, com aproximadamente 3 cm de comprimento, 2 cm de largura e 1,5 cm de espessura. Ele está situado por trás do ligamento largo do útero e logo abaixo da tuba uterina. No caso, seria o ligamento largo do útero e essa seria a tuba uterina. Sendo que seu grande eixo se coloca paralelamente a ela. Pelo fato de um terço distal da tuba uterina normalmente estar voltado para baixo, o ovário toma uma posição vertical, com uma extremidade voltada para cima e outra voltada para baixo. Comparado a uma amêndoa, uma borda seria anterior e outra posterior, qualificando para que ela também tenha uma borda lateral e outra medial. A borda medial prende-se a uma expansão de ligamento largo do útero, que recebe o nome de mesovário e por isso é denominada de borda mesovárica. No caso seria essa borda aqui. Enquanto a borda posterior é conhecida por borda livre. A borda mesovárica representa o hilo do ovário, porquanto é por ele que entram e saem os vasos ováricos. A extremidade inferior é chamada extremidade tubal e a superior extremidade uterina. O ovário está preso ao útero e à cavidade pélvica por meio de ligamentos. No caso, seriam dois ligamentos. O ligamento superior do ovário, que se estende da face do músculo psoas maior à extremidade tubal do ovário. No caso, seria esse ligamento aqui, ó, que se inicia na face superior do músculo psoas maior e se insere na face tubal do ovário. Também é formado pelo ligamento próprio do ovário, que vai de sua extremidade uterina à borda lateral do útero, logo abaixo da implantação da base da tuba uterina. No caso, seria esse aqui, o ligamento próprio do ovário. Outro detalhe sobre o ligamento suspensor do ovário é que, percorrendo esse ligamento suspensor, que a artéria e a veia ovárica irrigam esse órgão. No caso, por aqui, ó, através desse ligamento suspensor do ovário. Entrando na cavidade interna do ovário, ele é formado pelo corpo láteo do ovário, que seria essa cavidade meio amarela aqui. O corpo esbranquiçado do ovário, que seria essa outra cavidade. E o folículo do ovário, ou folículo de Graf, onde respectivamente são produzidos e armazenados os óvulos e também os hormônios, no caso a progesterona e o estrógeno. Os ovários têm como função a produção dos hormônios sexuais femininos, no caso progesterona e estrógeno. Também é responsável pela produção e armazenamento dos óvulos
que são liberados um a cada mês e recolhidos pelas tubas uterinas, enquanto durar a vida reprodutiva da mulher. Ou seja, mais ou menos até os 40, 45 anos, que é onde a mulher começa a entrar na menopausa. As tubas uterinas é um órgão do sistema reprodutor feminino, onde ocorre a fecundação e o transporte dos gametas feminino e masculino. Essa daqui é a tuba uterina e ela estende-se desde a parte lateral do útero até a cavidade abdominal. Ela tem um tubo de luz, certo? Possui dois ossos, o osso da tuba uterina medial e o osso abdominopélvico. Ela é dividida em 4 partes. A primeira, que é o infundíbulo mais próximo do ovário, que é essa parte aqui. Ela apresenta processos digitiformes, que fazem movimentos de contração para poder buscar o óvulo no momento da ovulação, que é exatamente esses dentinhos aqui. Tem a segunda parte, que é a porção mais dilatada, que se chama ampola, que é o local destinado à fecundação, que é toda essa extensão aqui maior, que é onde o gameta feminino vai se encontrar com o gameta masculino. A terceira parte é o istmo, que é a porção mais estreita da tuba, e ela se localiza mais ou menos aqui. E a quarta parte se localiza dentro do útero, por isso se chama de parte uterina ou intramural, que ela se localiza para cá, para dentro só que nessa imagem não aparece a parte interna, por isso que não dá para ver. Alguns fatos curiosos é que em algumas mulheres existe um erro nesse processo de nidação. E aí que essa gravidez vai acontecer de maneira ectópica, que é justamente a gravidez que ocorre fora da cavidade uterina. E a gravidez ectópica mais comum é a tubária, como mostra na imagem, onde o embrião vai se desenvolver na ampola, sendo arriscado a progressão desse processo, porque pode ocorrer justamente a ruptura da tuba, trazendo prejuízos e risco de vida para a mulher. Olá! O próximo órgão a ser apresentado será o útero. O útero é um órgão muscular e oco, e é piriforme, o que indica que tem o formato de uma pera invertida. Possui paredes espessas e contráteis e serve como receptáculo para o óvulo após a fecundação. Ele está localizado na pelve menor, em posição de antiflexão. Isso significa que o fundo e o corpo estão sobre a bexiga, separados por uma escavação. E o seu colo ele está entre a bexiga e o intestino. Bom, ele possui dimensões aproximadas de 7,5 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e 2 centímetros de espessura. Histologicamente, dividimos as suas paredes em 3 camadas. A camada mais externa, ou perimétrio, é formada de peritônio. A segunda camada, o miométrio, é formada por músculo liso. Já a terceira camada, mais próxima da cavidade do útero, se chama endométrio e é subdividido em camada basal e camada funcional. A camada funcional é a mais próxima da cavidade do útero e é secretada todo mês durante os ciclos menstruais. Já a camada basal, ela possui células que produzem a camada funcional. A divisão morfológica é dividida em 4 partes. Tem o fundo, que é essa região mais arredondada em formato de cúpula e que está acima das tubas uterinas. O corpo, que possui 2/3 do tamanho do útero e é onde está a cavidade do útero, e também possui as suas faces anterior, que está relacionado à bexiga, e a face posterior, que está voltado para o intestino. Logo após, tem o istmo, que é um canal estreito que liga o corpo ao colo do útero. Possui cerca de 1 centímetro de comprimento e, na sua visão macroscópica, pertence ao colo. Já no microscópico, ele possui o endométrio pertencente ao corpo.
Seguindo, nós temos o colo do útero, que é subdividido em duas porções. Essa verde tem a porção supravaginal do colo do útero e a amarela, a porção vaginal do colo do útero. Aqui no colo nós também encontramos o ósseo do útero, que dá passagem para a vagina. E o colo possui as faces laterais, a posterior e a anterior. Bom, para concluir, aqui nessa imagem nós podemos visualizar o ligamento largo, que é formado de peritônio e serve para grudar o útero na cavidade pélvica. E nessa imagem nós podemos visualizar a forma como o peritônio reveste, né, o útero. E aí forma a escavação vesículo-uterina, que separa o útero da bexiga, e a escavação reto-uterina, que separa o útero do reto e do intestino. Bom, após ver a teoria, farei uma simulação em uma goiaba do que seria um útero, em suas dimensões aproximadas de comprimento e largura. Realizando um corte transversal, nós podemos visualizar aquilo que seria algumas divisões morfológicas. Então, aqui nós temos os ósseos uterinos, que dão passagem para as tubas uterinas. Então, acima nós podemos encontrar o fundo, que é essa região mais arredondada, que tem formato de cúpula. Aqui a gente encontra a cavidade do útero no corpo, que é a parte que domina 2/3 do útero. A região estreita que liga o corpo ao colo é chamada de ístimo. Aqui no colo a gente divide em supravaginal e a porção vaginal do colo do útero. Aqui representando seria o ósseo do útero, em contato com a vagina, que o colo aqui nesse caso seria circundado pelo fórnice da vagina. Agora visualizaremos uma representação histológica das camadas do útero. Essa parte mais verde, ela pode representar a parte serosa ou o perimétrio, que é a parte mais externa, formada por peritônio. Essa região branca para rosa, a gente pode interpretar como o miométrio. E aqui, essas duas regiões, essa parte mais externa e essa onde ficam as sementes, a gente pode visualizar o endométrio, que é subdividido em duas camadas. A camada funcional, que é secretada a cada ciclo menstrual, e a camada basal, que possui células produtoras dessa camada funcional. Na mulher adulta e não grávida, o útero normalmente se encontra em antiflexão, como já dito, e também antivertido em relação ao eixo da vagina. Já no cadáver, como podemos ver na imagem indicada em vermelho, o útero sofre o efeito da gravidade em decúbito dorsal e quase sempre aparece em posição de retroversão. Bom, após ver as divisões morfológicas internas do útero, agora a gente pode ter uma noção do tamanho que o tamanho que o útero cresce dentro de uma mulher grávida. Então, aqui a gente pode ter uma referência de 6 meses, aos 7, aos 8 e aos 9 meses. Anatomicamente, a gente pode usar como referência o processo tifoide do externo, a crista ilíaca e as costelas. O útero aproximadamente cresce 20 vezes o seu tamanho original, natural. E após 2 semanas depois que o feto sai, ainda acontece contrações e é liberado ocitocina para que o útero volte ao seu tamanho real. O útero se mantém fixado na cavidade pélvica através de ligamentos peritoneais que impedem que ele se desloque. E em mulheres grávidas é comum ter dificuldade de respirar por compressão do pulmão e também acontece a compressão da bexiga,
que faz com que aumente a frequência de micção. E principalmente dores na região da lombar. Bom, as contrações no útero ocorrem tanto por processos hormonais como por movimento do feto. A partir do momento que inicia as contrações no trabalho de parto, as paredes do corpo do útero elas se contraem e puxam o colo para a cabeça do bebê, fazendo com que expulse a cabeça para fora do corpo. Agora eu vou exemplificar com esse teste da bexiga para mostrar simular como o útero contrai e acontece a expulsão do feto. Então, quando inicia o trabalho de parto, as paredes do útero contraem e vão expulsando o feto e puxando o colo contra a cabeça. Os próximos tópicos serão a vagina e a vulva. A vagina é o órgão feminino de cópula e é a extremidade inferior do canal de parto. Além disso, ela serve como canal para o líquido menstrual e canal de comunicação com o colo do útero. A vagina ela é um tubo músculo-membranáceo que pode ter de 7 a 10 centímetros de comprimento. A vagina, o tubo da vagina ele é composto por uma parede anterior e uma parede posterior. Elas estão unidas por toda a sua extensão, exceto onde o colo do útero as mantém afastadas. Dentro da parede interna do tubo da vagina se encontram as pregas transversais, denominadas de rugas vaginais. Elas estimulam o pênis durante a cópula e se achatam devido à expansão da vagina na hora do parto. A porção vaginal do colo do útero se limita com o fórnice da vagina. O fórnice da vagina são essas partes arredondadas, que podem ser anterior e posterior. A camada posterior ela é mais profunda e ela está em contato com a escavação reto-uterina. A localização relativa da vagina é anterior ao reto e posterior ao fundo da bexiga e à uretra. Na sua margem lateral fica o músculo levantador do ânus. Estruturalmente falando, a parede da vagina ela é composta por 3 túnicas: a túnica fibrosa, a túnica muscular e a túnica mucosa. A túnica fibrosa ela é composta por tecidos grossos e elásticos que conferem mais elasticidade ao órgão. Na camada muscular, ela é composta por fibras musculares lisas. E a camada mucosa, ela tem um aspecto mais rugoso, é a camada mais interna e é onde se apresentam as rugas vaginais. A região genital externa, ela está localizada no períneo e ela é denominada de vulva ou pudenda. A sua função é orientar o fluxo da urina e é evitar a entrada de materiais estranhos no sistema genital e urinário. Essa região ela compreende as seguintes estruturas: o monte do pubis, que é composto por um tecido adiposo, os lábios maiores, unidos pela comissura anterior e comissura posterior, também é um tecido adiposo, os lábios menores, que são pregas cutâneas internas, que circundam e fecham o vestíbulo da vagina. No centro do vestíbulo da vagina tem o ósteo da uretra, por onde passa a urina, e o ósteo da vagina, que varia de acordo com a condição do ímã, que é essa prega anular fina, que fecha total ou parcialmente o ósteo da vagina. Nas lâminas laterais dos lábios menores, elas formam o prepúcio do clitóris. Abaixo do prepúcio se encontra a glande do clitóris. O clitóris ele é um órgão erétil e ele é formado pela glande, pelo corpo cilíndrico
e pela raiz. Além do clitóris, os bulbos do vestíbulo da vagina, eles são envolvidos por músculos. O músculo isquiocavernoso envolve os ramos direito e esquerdo do clitóris. Já o músculo bulbo esponjoso envolve os bulbos do vestíbulo da vagina. Eles são responsáveis, junto com o assoalho pélvico, de manter mais estabilidade a estrutura da região perineal. Olá, hoje irei falar um pouco sobre as doenças que acometem o sistema genital feminino, começando pela síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico é considerada um distúrbio endócrino que provoca alterações nos sistemas hormonais femininos, provocando formações de cistos nos ovários, que consequentemente aumentam os ovários de tamanho. Aqui estão os cistos. É perceptível a diferença entre um ovário sadio e um ovário na presença da síndrome. Os sintomas da doença são presença de acne, surgimento de pelos na região do abdômen, dos seios e da face, queda de cabelo, obesidade e desregulação menstrual. A segunda doença é a candidíase. Ela é considerada uma inflamação, uma micose, causada principalmente pelo fungo Candida albicans. Para alguns especialistas, a candidíase raramente é considerada uma doença sexualmente transmissível, pelo fato do fungo já estar presente na flora vaginal e pelo desequilíbrio da flora que a doença vem a se manifestar. Os sintomas da doença são perceptíveis em exame clínico, já que a doença vem a se manifestar somente em ciclos menstruais. O tratamento é a base somente de medicamentos antifúngicos. A terceira e última doença é o mioma uterino. Muitas mulheres se assustam ao receber o diagnóstico do mioma, achando que pode ser um câncer, mas não. São tumores benignos que se desenvolvem em mulheres em idade fértil, que geralmente crescem tanto. Seus sintomas são sangramento menstrual intenso, ciclos menstruais prolongados, dor pélvica. O seu tratamento é de acordo com sua gravidade. Pode ser cirúrgico, pode ser o uso do DIU, entre outros medicamentos. Os fatores de risco dessa doença incluem histórico familiar de miomas, obesidade e o início precoce da puberdade. Uma curiosidade sobre o sistema genital feminino é que uma mulher pode nascer com 2 úteros. E quando o feto normal se forma, 2 tubos aparecem e com o desenvolvimento eles se unem e formam uma só estrutura, o útero. O que pode acontecer é que essas 2 estruturas podem não se juntar completamente e formam 2 estruturas separadas, o que se chama de útero duplo. Esses 2 úteros passam a funcionar bem, o que é mais provável que a mãe possa ter gêmeos. Essa estatística acontece em uma mulher a cada 2.000. E aqui encerra o sistema genital feminino.